Olá, meu nome é Eduardo Murak, eu sou urologista aqui do Hospital e Maternidade Sino Brasileiro. Vou falar com vocês do Conexão Saúde algumas dicas sobre hiperplasia prostática benigna, né? É uma doença que acomete um órgão importante, é um órgão exclusivo do homem, a próstata. É um órgão que fica na frente da bexiga, daí vem o nome próstata, que significa ficar à frente da bexiga. Falando sobre... é um órgão que pode ter várias doenças, e eu vou falar da hiperplasia prostática benigna. Tentando deixar mais claro, de forma bem simplista, a próstata tem duas regiões básicas. Uma região mais periférica, que seria a zona periférica, que fica em volta da próstata, que é onde é o sítio do câncer de próstata, e tem a região mais central da glândula, que é a região interna, que é onde dá a doença chamada hiperplasia prostática benigna, que é o tema da nossa discussão aqui hoje. O que é a hiperplasia prostática benigna? É o crescimento dessa região central da glândula chamada próstata, e isso, em maior ou menor grau, acaba comprimindo a uretra e dificultando a saída da urina da bexiga, né? É uma doença super comum. Tem várias definições para essa doença. Uma das definições que a gente usa é a definição histológica. O que é isso? Análise do tecido da próstata e ali dizer se tem ou não a hiperplasia prostática benigna. Quando a gente usa essa definição, a gente sabe que a hiperplasia ela é uma doença muito comum. Ela começa a partir dos 40 anos de idade e vai aumentando a sua prevalência, que é a chance do homem ter essa doença, de modo que, se todos os homens vivessem até a 10ª década de vida, praticamente todos teriam a hiperplasia prostática benigna. Daí a importância desse tema, é uma doença muito comum, né? Outra coisa que é importante falar sobre a hiperplasia prostática benigna é que os homens podem sofrer de graus variados com a doença, ou seja, eles podem sofrer quase nada, de forma intermediária ou muito. E isso vai acometer a qualidade de vida do homem adulto, né? Então, como é uma doença muito comum, em que em alguns casos pode atrapalhar muito a qualidade de vida, é importante os homens saberem, se informarem sobre essa doença, porque no dia a dia do urologista é comum a gente atender muitos homens que acabam sofrendo de forma calada. Como essas alterações que acontecem na próstata são lentas e graduais, às vezes o homem não percebe essa alteração para ele urinar. E ele acaba meio que se adaptando a urinar de forma ruim, então ele sofre de forma calada. É comum um homem chegar numa consulta, aliás é super comum, quem marca a consulta do homem ou é a mulher, a esposa, ou é uma filha, ou alguma parente do sexo feminino, dando a importância maior à saúde do que o homem propriamente dito. Então, quando que é mais comum essa doença acometer? Em que faixa etária que é mais comum? Por volta dos 40 anos que o homem começa a sofrer mais da hiperplasia prostática benigna. Ela pode acometer até 30%, 40% da população a partir dos 40 anos de idade, né? E quais são esses sintomas? Os sintomas eles podem ser de grau leve, moderado ou grave. É muito variável, né? E é variável o grau dos sintomas e também como o homem percebe esses sintomas no dia a dia. Mas quais são os sintomas, falando de forma bem genérica, quais seriam os sintomas mais comuns da hiperplasia prostática benigna? Geralmente os sintomas começam com uma queixa de o jato fraco. O que é isso? O homem tem dificuldade para esvaziar a bexiga, o jato da urina não é tão forte. Outro sintoma super comum e frequente é o levantar à noite, que a gente chama de nictúria. É comum os homens, depois dos 40 anos de idade, começarem a levantar muito à noite para urinar. E isso vai atrapalhar em quê? Atrapalha a qualidade do sono do homem. No homem por volta dos 40, 50 anos, então de modo que ele não descansa muito bem à noite, no outro dia ele tem prejuízo na atividade intelectual, atividade profissional, enfim, ele fica com um dia comprometido porque ele não dormiu muito bem à noite. E por que ele não dormiu muito bem à noite? Porque ele teve que levantar várias vezes para urinar. E no homem mais idoso,
acaba aumentando a chance dele tropeçar durante a noite, ter uma fratura de fêmur, enfim. O fato dele ter que levantar muito à noite aumenta a probabilidade dele ter um tropeção durante um tapete, enfim, um chinelo. Isso aumenta a probabilidade dele ter uma fratura. E como tratar? Né? Nos casos mais leves, só uma consulta com o urologista, dando as orientações, que medicamentos podem piorar esses sintomas. Então, só a orientação com o urologista, a consulta periódica com esses exames periódicos, já é suficiente, já é a parte principal do tratamento, no início. Na maioria das vezes nem precisa de medicamento ou de cirurgia. Agora, quando os sintomas vão aumentando de intensidade ou vão atrapalhando muito a qualidade de vida do paciente, a gente urologista lança mão de outros tratamentos além da orientação no dia a dia. E um jeito de prevenir o desenvolvimento dessa doença seria cuidar do corpo como um todo. Então, a prática de exercício, evitar o excesso de peso, uma dieta saudável, tudo isso evita a inflamação local na próstata, o que evitaria a proliferação, o aumento dessa próstata e, por consequente, o acometimento do ato de urinar no sexo masculino. Então, para cuidar da próstata, teria que cuidar do corpo como um todo, evitando a síndrome metabólica, por exemplo, que é uma doença super comum, uma doença moderna hoje do dia a dia, dessa dieta irregular, dessa ausência, sedentarismo, enfim, tudo isso acaba acometendo também de forma indireta a próstata, e prevenindo essas doenças você também conseguiria prevenir doenças da próstata. Esse foi o Conexão Saúde de hoje, até a próxima semana com outras dicas.